O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias que nós entramos no Advento, nós começamos a meditar duas fases, dois momentos importantes. O primeiro é como Jesus se encarnou, como Jesus veio ao mundo. E o segundo é a promessa que ele fez de que ele viria uma segunda vez. Então, até então, nesses dias que nós temos participado, quem tem participado da celebração, a liturgia está sempre voltada para a questão da vigilância, que o Senhor vai voltar, que ele virá a qualquer momento, que ele poderá chegar na parte da noite, de manhã ou durante o dia. Precisamos estar vigilantes. A partir do dia 17, que foi ontem, a liturgia ela muda. Ela se volta agora para nós meditarmos a primeira vinda de Jesus. Como foi que Jesus veio? Como é que Deus, que está lá no céu, ele entra no nosso mundo? Como é que ele se tornou, uma vez que Deus ele é divino, ele é espírito, como é que ele se tornou carne? Por que ele se tornou carne? Ele precisava da natureza humana? Para que ele precisou ter essa natureza humana? Então agora nós começamos a meditar isso. E na liturgia de hoje, o que São Mateus está mostrando é como Jesus se tornou carne. Ele sendo Deus. Como foi? Isso aconteceu de que forma? Se Deus, ele é espírito, e Jesus, no caso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se originou, ele vem do Pai. Como é que ele agora se torna carne? Nós professamos sempre nos domingos e solenidade, nós dizemos assim, que Jesus, ele se originou do Pai, mas não foi criado. Ele se originou na eternidade, mas ele não foi criado. Como se deu isso na eternidade e agora
uma vez que ele tem como origem, ele vem do Pai, como é que ele se torna homem como nós? Uma vez que ele poderia ter nascido assim. Jesus poderia vir à terra e aparecer. Mas Deus queria que Jesus ele se tornasse homem como todos nós nascemos, só com uma diferença. E essa diferença ela acontece no evangelho de hoje. Aqui está dizendo assim: a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de eles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Como? Maria ficou grávida? O esposo dela, ela estava prometida em casamento a José, e agora ela está grávida. E José está aqui numa confusão tremenda, se perguntando, mas como foi isso? Se pelas vias normais, para uma pessoa nascer, ela precisa da união de um homem e de uma mulher, aí José está dizendo, se eu não me unir a ela, como é que ela está grávida? Ainda mais que ela foi para a casa de Isabel, para cuidar de Isabel, porque Isabel estava no 6º mês. Ela ficou 3 meses lá, e agora ela volta para Nazaré, e ela está com essa barriga. Maria me traiu. Ela me traiu. A lei diz, então, que quando uma mulher ela adultera, ela tem que ser morta, ela tem que ser apedrejada. Eu vou apedrejar Maria? Bem, eu sendo um homem justo, eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou deixá-la de lado e vou sair dessa, me desculpe eu falar assim, né? Só para vocês entenderem. Vou sair dessa canoa que é furada. Você vê o conflito que José, ele estava vivendo? E aí vem toda a resposta. Quando ele decide abandonar Nossa Senhora, ele vai dormir. E aqui o Evangelho está dizendo. Um anjo apareceu em sonho para ele e disse a José, José, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Os santos padres, eles vão dizer bem assim, que o nascimento, a encarnação de Jesus no ventre de Nossa Senhora não precisou de um espermatozoide para fecundar um óvulo. Esse é o mistério que nós meditamos até o dia do Natal. Hoje, a Igreja Católica está assim, olha, desse jeito assim. Meu Deus, mas que coisa! Para uma criança ser gerada no ventre de uma mulher, ela precisa de um homem e precisa de uma mulher. E Jesus não precisou de um homem. O Espírito Santo veio sobre ela, que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, veio sobre Maria. E Jesus apareceu no ventre dela. Que mistério!
coisa. É assim que a igreja está. Hoje é para nós olharmos para a imagem de Nossa Senhora, principalmente aquelas imagens que hoje se tem, né, de Nossa Senhora grávida, aquela Nossa Senhora com a barriga grande assim, né? A gente olha para ela e diz assim: como pode Deus se fez carne no ventre dessa mulher? Meu Deus, que mistério, que mulher é essa? E ao mesmo tempo, ela se torna mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Jesus. Jesus é Deus. Obrigado. Jesus é Deus. Então, ela é mãe de Deus. Mas como pode? Se ela é criada por Deus, agora ela se torna mãe daquele que a criou? Imagina estar ali aquele casal ali com aquele menino nos braços. Então o menino é filho deles. Foi gerado no ventre daquela mãe. Ele nasceu. Então não tem como aquele menino ser mãe, ser pai dessa mulher. Ele foi criado, foi gerado nela. E agora nós olhamos, lá no livro do Gênesis vai dizer assim, aí só existia a Santíssima Trindade. Nada havia sido criado ainda, nada. E aí ele diz assim, e Deus criou o céu, e Deus criou a terra, e Deus criou o mar, e Deus criou os animais, e Deus criou as árvores, e Deus criou, por fim Deus criou o homem, depois ele criou a mulher. Tudo criatura, todos foram criados por Deus. Agora, essa mulher que foi criada por Deus, ela é mãe daquele que criou? Olha que mistério. Que mistério grandioso. Como não amar Nossa Senhora? Como não amar essa mulher tão amada pela Santíssima Trindade, tão amada por nosso Senhor Jesus Cristo? José, ele só entendeu aqui, ele entendeu quando o anjo disse, olha, foi pela ação do Espírito Santo. Então, se é pela ação do Espírito Santo, quem sou eu para mexer com isso? Então, se é pela ação do Espírito Santo, então significa que ela não me traiu. Então agora eu posso recebê-la e posso ser pai adotivo dessa criança que está sendo gerada, que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou José. Agora José se torna pai adotivo daquele que o criou. Que mistério grandioso! E tudo isso para quê? Para aquilo que o anjo disse para José: ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então Deus agora ele vem do céu para me salvar, para salvar você do pecado, que em vez de te levar para o céu, te leva para a condenação eterna. E Deus, não querendo nos condenar, ele vem agora, ele assume uma carne humana, porque Deus, sendo espírito
ele não pode morrer. Então ele assume uma carne humana como a nossa para ser dilacerada na cruz, como está ali, né? Depois as câmeras mostram para quem está em casa. A cruz está ali para isso, para mostrar que o Verbo se encarnou para ser entregue na cruz e nos salvar, porque a porta do céu estava fechada para nós e a porta do céu agora se abre. Bendita hora em que o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora. Bendita hora que ela disse sim. Bendita hora que Jesus se fez carne no meio de nós. Que coisa maravilhosa. Eu termino essa homilia dizendo assim: fique diante hoje de Nossa Senhora dessa forma assim. Meu Deus, que mistério que nós vamos celebrar no próximo domingo. Hoje ele se encarna e se faz carne no ventre dela. No próximo domingo ele vai nascer. Aquele que não era visto passa a ser visto. Aquele menino que vai ser colocado ali no presépio, que ainda não está, né? Porque o presépio está ali, vocês podem ver. Espero que o menino Jesus não esteja lá, porque eu não vi. Ele só vai ser colocado no dia do nascimento. Aí no domingo nós vamos ver com os nossos próprios olhos. O Deus que não era visto passa a ser visto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.